Olá, bem-vinda! Oi, Giza! Bem-vindas, meninas que estão no YouTube, no Facebook e também aqui no Instagram. Cheguei, um pouquinho de atraso, mas estamos ao vivo e vamos ao que interessa. Seja muito bem-vinda. Essa live faz parte do projeto Mente Magra, que é um programa para te ajudar a emagrecer, conquistar o seu peso ideal de uma vez por todas. E o tema da nossa aula de hoje é adoçantes. Você consome adoçante? Ou pensa em consumir, não sabe qual que escolhe? Eu já fui adepta de adoçantes há muitos anos atrás. Hoje eu uso adoçantes comum, não é dietético, não. Açúcar, mel, açúcar cristal, enfim. Só que eu já usei stevia, aspartame, enfim, tem uma infinidade aí de adoçantes, diversas marcas e gostos e bolsos. Gente, 1 quilo de açúcar comum está em torno aí de R$ 5, pelo menos aqui no interior, enquanto que o quilo do xilitol é R$ 50. Eu fiquei chocada, assim. Eu não uso, tá? Mas diante de uma pergunta aí de uma aluna sobre o uso de xilitol, eu dei uma olhada no preço e eu fiquei horrorizada. Enfim, respeito quem usa, mas hoje eu estou aqui para responder essa pergunta. Gi, qual adoçante é melhor? Ao invés de eu responder, eu vou te contar algumas coisas. Você sabia que, segundo as evidências científicas, as pessoas que consomem esse tipo de adoçante dietético têm um risco muito maior de obesidade, de diabetes tipo 2, de doenças cardiovasculares, do que as pessoas que não consomem adoçantes dietéticos? E dentro desses adoçantes dietéticos, eu falo tanto dos adoçantes artificiais, quanto também dos adoçantes naturais. Que você fala de repente, mas tem o xilitol que é natural, tem os adoçantes, tudo bem, mas eles também estão dentro dessa estatística de que eles aumentam os riscos para a sua saúde. Mas, Gil, eu não sabia disso, eu não ouço falar disso. É porque nós normalmente consumimos notícias de sites, de revistas digitais, né, hoje, populares. E que recebem ali, elas estão ali, elas só estão ali porque elas são o quê? Financiadas, elas recebem, elas promovem marcas. Então, todos os artigos que você lê nessas revistas, nos sites de busca, tem que tomar muito cuidado, porque sim, tem um interesse ali por trás. Alguém está sustentando aquela matéria ali. Enquanto que os artigos que trazem as informações que vão promover de fato, né, a sua saúde, preservar a sua saúde, fazer com que você emagreça de forma saudável, não está ali disponível. Você tem que fuçar, você tem que procurar, você tem que ir ali no Google, artigo acadêmico, né? Você teria que fazer isso, porque a maioria dos artigos que estão aí disponíveis para a maior parte da população tem um interesse por trás. E eu não sei se você sabe, mas segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos Dietéticos e para fins especiais, né, tratamentos de saúde, em 2004 estimava que haviam cerca de 120 indústrias de produção de alimentos diet e light. E esse mercado movimenta mais de 3 bilhões de dólares. Isso em 2004. Os dados mostram que em 2009 esse número triplicou. Imagine agora em 2021 como que está, com o acesso que a gente tem, né, com a facilidade que as pessoas promovem os adoçantes, blogueiras e sites. Deve estar muito maior, eu não tenho esse número atualizado, mas com certeza vai muito além de aí 10 bilhões de dólares, eu imagino. Se alguém tiver essa informação, depois me passa. Mas aí o que sugerem esses estudos científicos? Qual é a conclusão que eles têm? E, gente, não é um estudo isolado ali com 20 pessoas, não, são extensas revisões bibliográficas
científicas, conferidas, revisadas e publicadas nos maiores órgãos de promoção de saúde que a gente tem hoje, tanto nacionais quanto internacionais. Então, são dados que você vai encontrar na Fiocruz, na Associação Brasileira de Nutrição, enfim, Colégio Americano de Medicina Esportiva. E o que sugerem esses artigos? Primeiro, que os adoçantes, eles contribuem para o diabetes crônico, diabetes tipo 2, né? Que são pessoas que desenvolveram a doença, e doenças cardiovasculares. E por que isso acontece, segundo esses estudos? Porque o adoçante, ele mexe na sua flora gastrointestinal. No nosso intestino ali, nos nossos órgãos digestivos, intestino, tem ali uma concentração de fungos, bactérias, são micro-organismos que cuidam da sua flora intestinal. Eles protegem ali a parede dos órgãos e visam manter a saúde intestinal, evitando que as bactérias do mal se proliferem ali e prejudiquem a sua saúde. E o adoçante vai lá e bagunça todo o coreto. E ao invés de você ter saúde, o seu corpo, ele vai desenvolver aí problemas com relação ao metabolismo da glicose. Então, ao invés de você está tomando adoçante porque eu tenho intolerância à glicose, porque eu tenho resistência à insulina, e aí você, por consumir o adoçante, você piora esse quadro. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque o que as pessoas estão vendendo para a gente não é o que é o de fato, porque descobriu-se, né, que falar de adoçante artificial que tem baixa caloria, porque esse é o argumento. O adoçante tem 50% menos caloria, tem 0 caloria. E aí, na sua cabeça, na nossa cabeça, de quem está desesperado por emagrecer, a gente faz conta de caloria. Se eu como 200 calorias, eu engordo. Se eu usar um adoçante, eu vou consumir menos calorias, eu vou emagrecer. Mas não é bem assim que funciona. Porque, na verdade, o que faz com que você engorde, além da questão calórica, é como o seu corpo vai metabolizar, vai quebrar aquilo que você está comendo. E uma das coisas é o açúcar. Então, você consome o adoçante para você não consumir o açúcar, só que quando você come, por exemplo, sei lá, um pão, um macarrão, uma pizza, qualquer outra coisa, o seu corpo, ao invés dele utilizar melhor aquele açúcar e transformar aquele açúcar em energia, ele vai fazer com que o açúcar fique ali no seu sangue e aumente, né? Aumenta ali, desregula a produção dos hormônios que iriam metabolizar aquele açúcar. E aí você provoca uma coisa que às vezes até você nem tinha. E lembrando que as pessoas que mais usam adoçante já têm propensão a ter diabetes, a ter obesidade, a ter doenças cardiovasculares, que era o meu caso. Gi, mas a sua genética é boa. Não, meu amor, a minha genética não é tão boa quanto você imagina, né? A minha mãe é hipertensa, meu avô tinha diabetes, eu tenho tendência a diabetes, a minha avó faleceu com problema de coração, problema cardiovascular. Então, eu também tenho que tomar cuidados, só que não é usando adoçante que a gente toma esse cuidado e não é usando adoçante que você perde peso. É uma outra coisa que faz com que você perca peso, tá? O que eu quero abrir o olho de vocês, é com relação a esse uso e busca exacerbada por adoçantes dietéticos e produtos alimentícios, né? Bolo, pão, doces, sobremesas com adoçantes, refrigerante, suco, chá, né? Você vai lá, né? É diet, é light, tem ali iogurte, né? Muito comum quem está tentando emagrecer comprar o iogurte diet e light com adoçante. Só que ao invés de contribuir, né? Ao invés de você ir lá e comprar um iogurte normal, natural,
até com açúcar, que poderia ser com açúcar, você vai lá e compra o iogurte adoçado artificialmente ou adoçado com adoçante natural, mas que muda com baixa caloria, né? O adoçante que ele é parecido com o açúcar, mas ele tem menos calorias, e eu já vou te explicar o problema disso. Aí você consome esse iogurte com adoçante, é, adoçante dietético, tá? Ou natural ou artificial, e você bagunça, acaba bagunçando ali o seu metabolismo, a sua flora intestinal, como o seu corpo vai utilizar a energia dos outros alimentos que você consumir. E aí você acaba tendo que fazer outras mudanças para compensar aquela perda que você tem pelo uso de adoçantes. Quem usa adoçante muito tempo, daí vai no médico, seu intestino tá assim, tá assado, então agora você precisa comer o pão especial, sem glúten, integral e não sei o quê. E aí, você vai entrando cada vez mais na armadilha da indústria dietética. E o seu peso faz o quê? Começa a subir. Ao invés de emagrecer, você começa a engordar. E sabe por que isso acontece? Porque além dessa bagunça que gera ali no seu metabolismo, tem também um problema, um problema que acontece a nível cerebral mesmo. Existe um descompasso, uma desregulação, porque o seu corpo, ele sente ali o doce, mas a quantidade de calorias não é compatível com o sabor doce. Gente, a natureza é perfeita. Se você come uma fruta que é doce, o seu corpo ele já tem uma resposta proporcional àquele doce, àquela composição daquele alimento. E você fica o quê? Mais saciada. Enquanto que se você usa um adoçante artificial, ele tem a mesma doçura ou até mais, né? Adoça até mais. E você muitas vezes perde a mão, né? Já viu alguém pegar o adoçante e fazer, né? Ao invés de botar 2 gotinhas, esguicha. E mesma coisa com adoçante em pó, enfim, acaba colocando até mais do que é o de fato recomendado, então aquilo fica muito doce. E aí o seu cérebro fica confuso. Peraí, mas ela tá comendo um negócio super doce que não tem as calorias suficientes, e isso te leva inconscientemente, te deixa mais impulsiva para compensar essa falta de energia que você não teve com aquele adoçante. E você acaba exagerando em outros alimentos. E às vezes nem é em outros alimentos doces, é qualquer outro tipo de alimento. Então, se você está se sentindo compulsiva por comida e não consegue controlar, você está usando adoçante? É um fator que impulsiona você a ter esse tipo de atitude. Jogue fora todos os adoçantes. Essa é a minha recomendação, adoçantes dietéticos. Não vale a pena você gastar dinheiro com isso para emagrecer e para ter saúde também, porque não tem comprovação científica de que adoçantes melhoram a saúde e fazem você perder peso. Muito pelo contrário, estudos profundos, né, estudos extensos, mostraram que o consumo de adoçante dietético, além de aumentar, né, esse problema gastrointestinal, que faz com que você tenha risco de desenvolver diabetes e problemas cardiovasculares, faz com que você tenha vontade de comer mais de outros alimentos. O uso de adoçante dietético também faz com que as pessoas engordem. Olha que interessante. Na verdade, é uma consequência dos dois problemas que eu falei antes. Os estudos mostram que, além desse risco, né, cardiovascular, tem aumento do índice de massa corpórea, do IMC. Então, não tem nenhuma comprovação de que ele ajuda no controle de peso. Muito pelo contrário. Depois, gente, Gil, duvido, não sei se é isso mesmo, me manda um direct que eu mando os estudos, eu tenho vários estudos aqui, referências, tá? Se vocês quiserem ler os artigos, eu tenho aqui para mandar para vocês.
Só que esses artigos, eles não estão ali fácil, você bota no Google e aparece. Não, gente, isso daí você tem que digitar lá, artigo acadêmico, e ler para você entender o que de fato está por trás das propagandas de adoçantes e da indústria dietética. Gi, mas o que você usa então? Eu uso açúcar cristal, eu uso mel, e só. Só que eu uso pouco. Uma coisa que eu não falei, que também eu li num artigo científico, que essa alteração que a gente tem na atividade cerebral por conta do uso de adoçantes dietético, né, faz com que a gente tenha uma diminuição da atividade da amígdala, eu tô com a mão na garganta, mas não é a amígdala do cérebro, tá? Que é uma estrutura do cérebro responsável pela percepção ali do seu paladar, pela sua saciedade, né? Pelas sensações mesmo que você tem ao comer. Então, e você fica com isso diminuído. E aí diminui o que? A sua satisfação. Percebe que é tudo conectado? Eu estou falando vários pontos, mas na verdade eles se relacionam. A resistência à insulina também faz isso, né? Faz com que você tenha essa mudança na sua atividade cerebral, que faz com que você não perceba tanto a sua saciedade, porque o açúcar fica ali circulando no sangue, ele não vai para a sua célula, ele não cumpre a função dele, e aí você fica compulsiva por comida, você fica. Você tem o risco de desenvolver o diabetes e de desenvolver doenças cardiovasculares, ou seja, não tem nada de saudável. Lembra que eu falei que eu ia deixar para você responder qual era o adoçante mais saudável? Eu não consigo enxergar um ponto de positivo no uso de adoçantes dietéticos. E eu tô falando hoje, né, como personal trainer, uma pessoa que estudou muitos anos a respeito disso, mas eu também já tive nesse lugar de consumir adoçante e comprar várias marcas para ver qual eu me adequava melhor e tentar fazer receitas com uso de adoçantes artificiais e adoçantes naturais também. Já tentei adoçar suco com outras frutas secas. Ai, não, bota aí tâmara para adoçar o suco, que é igual. Gente, não tem por que você fazer isso. Você vai fazer um suco de maracujá, você quer tomar um suco de maracujá, você toma suco de maracujá, não de tâmara para adoçar. Bota um pouco de açúcar lá, só que você vai botar pouco. E se você é uma pessoa que tem o hábito de consumir muito açúcar, você faz essa redução aos poucos. Tá acostumada a colocar 3 colheres de sopa em 1 litro de suco? Vai, bota 2,5. Depois você bota 2. Depois você bota 1,5. Você vai percebendo, né, melhor o sabor da fruta e sentindo menos necessidade do adoçante do açúcar, no caso. Enquanto que se você botar o adoçante, não vai ficar bom, o suco não fica gostoso, assim como outras receitas, não fica tão bom, e causa toda essa descompensação dentro do seu organismo, tanto a nível intestinal, no funcionamento do seu intestino, provocando problemas de saúde, te expondo a riscos futuros, porque lembra que eu falei que o adoçante ele faz com que diminua ali, né, aumente o número de bactérias nocivas, ou melhor, diminui as bactérias boas que combatem as bactérias nocivas. E isso vai te trazer problemas lá na frente. Algumas pessoas mais lá na frente, outras antes, né? Se você já tem uma predisposição. E não é comprando outros alimentos especiais que você resolve isso. Basta você cortar o adoçante da sua vida. E usar o açúcar normal, mesmo de uma forma consciente e equilibrada. Ai, mas eu tenho muita vontade de doce. Uma que pode ser porque você está usando adoçante, ou consumindo alimentos diet light. Olha lá na embalagem o alimento que você tem em casa, o bolinho industrializado que você tem, né, o iogurte, se tem adoçante artificial.
ou, né, adoçantes, mesmo que naturais, mas dietéticos, com redução de calorias, porque esse é o problema. Você consome um alimento que tem um grau de doçura, né? Como é que fala? Doçura mesmo, né? De doce. O cérebro, ele espera aquela quantidade de calorias compatível com aquele doce. E não vem. E aí, o que acontece? Aumenta o. Os estudos mostram que as pessoas, apesar das pessoas usarem adoçantes, elas não diminuem o uso do açúcar normal, não reduz a quantidade de alimentos adoçados, açucarados. Ela consome o diet, o light, o adoçante e o normal. E o que faz isso? Engorda. Consome o diet light, mas exagera no pão integral, exagera nas frutas, exagera no arroz integral. E aí engorda. E aí sabe o que acontece com a pessoa que engorda? Ela tem resistência à insulina, ela tem problemas cardiovasculares. E aí acha que é por causa do pão francês, acha que é por causa do açúcar branco e é por causa das dietas. É por causa do uso de adoçante dietético. Gente, eu já fiz isso, tá? E eu vejo assim como temas é a diminuição da sensação de satisfação que é provocada pelo uso de produtos adoçantes, qualquer tipo de adoçante, não tem separação, todos entram nessa estatística. E a falta de satisfação no cérebro, né, o mecanismo ali de recompensa que não é atendido de acordo, ele vai comer mais, aí você alimentos, às vezes até nos alimentos saudáveis, só que daí você engorda. Deixa eu esperar o Instagram voltar aqui. Esse é o seu tecido adiposo e o aumento do tecido adiposo, sim, é o problema. Dá aquela resposta inflamatória que todo mundo culpa o pão e não tem nada a ver com o pão. Tem a ver com todos os seus hábitos. E aqui eu poderia entrar, né, que não é o tema da aula de hoje, porque daí você pode estar se questionando, Gi, mas e o que todo mundo fala do açúcar, que ele é viciante, que ele provoca diabetes, que ele provoca cárie? Gente, é só você mudar o resto dos hábitos da sua vida. Acabou de comer, escova o dente, passa fio dental. Faz atividade física para ganho de massa muscular, porque os músculos que queimam a gordura, que queimam o açúcar do sangue, que queimam a gordura que está circulante. Ah, mas é muito mais fácil lá comprar o adoçante, só que ele não vai resolver o seu problema, ele vai piorar, entende? Esse é o meu apelo, é a minha luta aqui, que eu sei que é difícil, gente. Eu sei que a nossa pronta, ela quer a pílula mágica, só que não existe. Essa pílula mágica não existe. É uma armadilha que a maioria de nós mulheres desesperadas por emagrecer acabamos caindo. Nessa armadilha das mais de 120 indústrias só no Brasil. Isso é um dado de 2004. Imagina como está agora. Indústrias que são dedicadas à produção de alimentos diet light. Quanto você acha que você vai ser tentada a comprar um adoçante dietético para usar? Agora, diante de tudo que eu falei aqui, bom dia, Uzinete, bom dia, Sônia. Eu me empolguei aqui, né, gente? Bom dia, Adriana, Rosinha, Joelma, Rose, todo mundo que está aqui, gente. Bruna, Edilene, linda, sempre aqui, né? Mônica, a Kelly também.
Beijo para vocês, meninas. As indústrias, elas querem que você consuma o adoçante. Então, você vai abrir o Google, meu amor, vai estar lá, ó. É melhor o stevia, é melhor o xilitol, é melhor... Quanto que essas empresas lucram? Custa R$ 50 o quilo do xilitol. E o açúcar custa menos de R$ 5. Pouco. Você não precisa se matar de comer açúcar, você não vai ficar diabética porque você consome açúcar branco diariamente. Você vai ficar diabética se você consumir adoçante diariamente, se você ficar sedentária, se você não cuidar do seu emocional, se você não dormir direito. Sobre isso, gente, hoje ler, ouvir não. Você vai lá ler que lá eu dei o caminho das pedras. Olha só, tô entregando ouro aqui para vocês. Vocês têm que estar ligada artigos que você coloca no Google. Qual adoçante consumir? Como diminuir o açúcar? Vai piscar lá para você as propagandas dos adoçantes. E aí eles vão falar 50% menos calorias, não sei como por cento menos calorias, mas aí o cérebro, bagunça o teu intestino, bagunça as suas funções são perfeitas. A natureza te fez perfeita para metabolizar o açúcar também. Passarinho não bem beber o açúcar da planta? Sabia que o leite materno é doce? Tem açúcar? Não é à toa, gente. O açúcar é para o metabolismo e para a nossa saúde. Mas é um conjunto de atitudes físicas, mentais e emocionais que vão fazer com que você conquiste o seu peso ideal de uma vez por todas. E se livre da culpa de comer o açúcar, se livre do uso de adoçantes que provocam vários problemas graves de saúde. E você fica muito mais feliz e satisfeita. Gente, é tão bom você comer um brigadeiro e sentir o prazer, sabe, daquele alimento, curtir mesmo. Se permitir comer esse brigadeiro saboreando, até me deu água na boca. O corpo é perfeito, eu não uso adoçante, né? Eu gosto de sentir o sabor do açúcar mesmo hoje. Então, você bota ali o brigadeiro na boca, você saboreia, você sente, e aí tá alinhado, né? A quantidade de energia que aquele brigadeiro normal fornece para você com a sua satisfação. Mas é claro que se você estiver insatisfeita com outras áreas da sua vida e você não estiver atenta e presente para essas insatisfações, você vai descontar na comida. Você vai descontar onde? No brigadeiro. Vai comer como se não houvesse amanhã, porque você quer aliviar um vazio que vem de outro lugar. Às vezes, você nem precisa preencher esse vazio, você precisa se dar conta dele. Você precisa entender de onde está vindo essa insatisfação para você não compensar no açúcar. Mas aí o que a gente faz? A gente não percebe a insatisfação. Você só sabe que você está ali com um vazio, uma angústia, um vazio que você quer preencher. E aí você come o açúcar, come o pão de forma exagerada e vai lá comprar o adoçante para você também. Tá me vendo do Facebook? Acho que sim, né? Olha, gente. E deixa eu só conferir aqui se a internet está conectada certo, tá? Ah, não tá não. Ixi, caiu minha conexão, peraí. Pessoal do YouTube e do Facebook tá me vendo? Tá. Então, gente, deixa eu ver quanto tempo a gente está de live. Ó, 30 minutos. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre esse tema de adoçantes? E
E aí, me contem, qual adoçante é melhor com base no que vocês ouviram? Vocês conseguem ter uma conclusão sobre isso? Para mim, para mim, o melhor adoçante é o açúcar e o mel. Eu gosto desses dois, é o que eu uso. E assim, gente, é barato, é saudável e você pode comer sem culpa. O que a gente precisa é estar atenta, né? Se você não está descontando ali naquele doce as suas emoções, se você não está estressada demais e ficando inconsciente na hora de comer a sua sobremesa, e se também você não está comendo com culpa aquela sobremesa, né? Come sofrido o brigadeiro, come sofrendo aquele pedaço de bolo comum, bolo normal. Tô com um bolinho de limão aqui que minha mãe fez, delicioso, com aquela casquinha de açúcar cristal em cima, sabe? Aquele açúcarzinho assim que quebra. Gente, isso não mata ninguém, não deixa ninguém doente, não deixa ninguém diabético, não engorda. Só vai engordar se você comer metade do bolo. Não precisa nem ser metade. Se você comer 3 fatias assim, uma atrás da outra, muito provavelmente você já vai consumir uma quantidade de calorias superior à ideal para você e você vai acabar engordando. Mas não vai adiantar depois você comprar adoçante e fazer as receitas com adoçante, porque o adoçante ele vai intensificar a sua insatisfação por conta de neutralizar mesmo a atividade do seu cérebro responsável pela satisfação, também reduzir a eficiência do seu metabolismo com relação ao açúcar, então você fica mais propensa a ter diabetes e também a ter doenças cardiovasculares, e você também vai engordar. Por quê? Porque você vai acabar comendo outros tipos de alimentos para compensar essa bagunça toda, tá? E também vai gastar mais dinheiro, né, gente? Porque adoçante não é barato, adoçante vai fazer com que depois você precise comprar outros tipos de alimentos especiais para compensar os efeitos nocivos do adoçante, sem contar que você vai precisar gastar com remédio lá na frente para tratar doença cardiovascular e para tratar diabetes tipo 2. Não vale a pena, tá bom? Meninas, obrigada pela presença aqui de vocês hoje. Eu vou encerrar a live, visto não tem ninguém com perguntas. Talvez vocês tenham ficado aí pensativas, né? Porque o que se propaga é que a gente precisa usar o adoçante dietético no lugar do açúcar. Mas isso não é verdade, tá? Eles foram criados com a intenção de dar uma qualidade de vida melhor para os diabéticos, mas não se mudou a forma, não se mudou, deixa eu voltar, não se mudou a sobre a qualidade de vida, sobre o que realmente faz emagrecer, que é você estar consciente, que é você ter uma rotina equilibrada, você dormir bem, física certa e você comer de tudo com equilíbrio e atenção, tá bom? Depois vocês me dão um feedback aí dessa live, vou deixar ela salva e me contem se vocês usam adoçante e qual vai ser a atitude de vocês a partir de hoje com relação a isso. Vou adorar mandando uma foto jogando fora esses adoçantes aí que não servem para você conquistar o seu peso ideal de uma forma saudável e de uma vez por todas. Tá bom, meninas? Ó, obrigada, um super beijo e a gente se vê na live. Tem live do projeto Energia Magra, criado para ajudar você a construir massa muscular e queimar o seu açúcar do sangue e continuar tendo prazer na hora de comer a sua sobremesa, tá bom? Super beijo e até amanhã.